programa de hoje você vai ver como foi a votação do PLC 26. Vai lembrar a luta do funcionalismo pelos seus direitos. E vai saber mais sobre patrimônio cultural. Acompanhe. Foi uma batalha que se prolongou por 3 semanas desde que foi apresentado pelo governo de forma apressada e sem discussão na Assembleia Legislativa. O PLC 26 foi alvo de diversas críticas de deputados de vários partidos. Seja na tribuna, seja nos atos, junto aos servidores, parlamentares e dirigentes sindicais, apontaram os graves prejuízos que o projeto de lei acarretava para todo o serviço público. Regime de urgência, como está aí, né? Esse PLC 26, eu não tenho ideia, mas eu acho que este ano, só este ano, nós já votamos uns 10 projetos de leis em regime de urgência. É muita coisa. Isso tem que ser limitado. Isso não pode acontecer num ambiente democrático. Nós temos que lutar por isso, deputado Gil. Não podemos mais aceitar esses regimes de urgência, sobretudo em projetos de lei como este, deputado Dirceu Dalben, que vai atacar frontalmente os servidores públicos. Mas não é só o servidor público, também quem usa serviço público. Nós temos aí uma gama porque dá essa impressão que nunca pagou bonificação. Tem uma lei que rege sobre bonificação nessa casa. Não precisa desse PLC. Meritocracia. Pois é, mas também tem uma lei que trata da promoção por mérito nessa casa. Não faltam leis. Essa bonificação, meritocracia, deputado Dirceu Dalben, desculpe eu usar o termo, e com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, é uma passadinha de mel na chupeta para passar as maldades todas que estão por trás, que é a demissão injustificada, com o chefe vendo e revendo ações que foram tomadas É isto que está em questão. E no dia 13, logo após o feriado, a discussão foi retomada. Mobilizado, o funcionalismo público continuou fazendo pressão. A pressão continua. Mais um ato unificado dos servidores públicos contra o PLC 26 foi realizado na quarta-feira, dia 13, em frente à Alesp. Nesta semana, a proposta não foi colocada em votação, sendo adiada para terça-feira, 19. O que está em jogo aqui não é só um ataque aos servidores públicos do Estado de São Paulo. O que está em jogo aqui são os serviços públicos para a população carente. Menos escolas, menos postos de saúde, menos atendimento no serviço judiciário, menos atendimentos em sessões públicas. É isso que está em jogo. Mais uma medida polêmica do governo. Foi anunciado que a volta às aulas presenciais serão obrigatórias a partir da segunda-feira, dia 18. A medida ignora o fato de que muitas escolas não têm condições para seguir os protocolos de segurança contra a Covid. O meu repúdio total, e a POS está tomando as providências para isso, que é no que diz respeito às aulas presenciais, sem nenhuma condição de funcionamento nas escolas públicas, e o governador anunciar que a partir de segunda-feira todos os alunos, 100%, estarão nas escolas, e que acaba o presencial, acaba a oportunidade dos pais dos alunos fazerem a opção de mandarem ou não seus filhos para as escolas. Mas eu quero dizer que a POSP
ela foi pioneira na luta pela vacinação dos profissionais da educação, estendendo para toda a sociedade. Vocês vão se lembrar dos debates que fizemos na diretoria e saímos, sim, com a vacinação dos profissionais da saúde, da educação na primeira fase. E agora a gente está vendo os resultados. Está baixando o número de mortes, o número de infectados. Mas não zerou. Ainda está morrendo gente. Ainda tem gente para ser vacinada. Tem professores para tomar a segunda dose. Então nós temos que lutar para que termine o ano do jeito que estava. Opcional. Uma turma vai um dia, outra turma fica no teletrabalho. Quando se discute patrimônio histórico-cultural, é impossível não falar na segregação espacial na cidade. Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental na construção desse diálogo. A maneira como as nossas cidades são construídas e a maneira como se dá a segregação nelas faz com que uma quantidade enorme de pessoas se veja efetivamente alijada, não é nem do direito à cidade, mas do simples fato de estar na cidade. E isso, obviamente, tem a ver com um processo histórico estrutural que faz com que populações pobres, sobretudo populações negras, sejam excluídas do acesso aos lugares onde está a maior concentração de investimentos e esforços e iniciativas públicas, enfim. Mas aí quando a gente olha para isso, obviamente que para além de enfrentar esse problema que é estrutural, histórico, e para além de enfrentar o problema da segregação espacial na cidade, poderia-se pensar que a solução para isso deveria ser, digamos, incluir, no sentido de fazer passeios e fazer com que as pessoas conheçam. E aí eu acho que a gente pode cair numa armadilha. Tem uma frase muito comum dentro do campo do patrimônio, repetida à exaustão e bastante problemática, que é a ideia de conhecer para preservar. Ou seja, a ideia de que é preciso educar as pessoas para que elas conheçam aquilo que é relevante, e uma vez que elas conheçam aquilo que é importante, elas vão estar conscientizadas da necessidade de preservar aquilo e elas vão ativamente preservar aquilo. E aí tem vários probleminhas aí, enfim. Para começar, essa coisa de você definir a priori aquilo que é importante para as pessoas, sem efetivamente ouvi-las para saber se aquilo vai ser de fato importante. Ou seja, isso tem a ver com esse conceito do Paulo Freire de invasão cultural. Para além disso, a própria ideia de uma conscientização, que é uma conscientização que não se dá de fato de uma perspectiva de construção de autonomia e de entendimento de alteridade, de entendimento daquilo que é relevante para as pessoas, mas uma ideia de uma conscientização que é feita de cima para baixo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente primeiro deveria inverter essa coisa de conhecer para preservar. Em vez da gente achar que as pessoas precisam conhecer para preservar aquilo que a gente acha que é relevante, a gente precisa conhecer aquilo que as pessoas acham que é relevante para a gente mudar aquilo que a gente acha que deve ser preservado. Mas, além disso, tem uma outra coisa também que o Paulo Freire falava, que era a necessidade de não cair numa armadilha, que é de excluir a priori essas outras coisas que, enfim, vieram de uma perspectiva elitista, de cima para baixo. Essas coisas a gente precisa conhecê-las, mas precisa conhecê-las aí numa perspectiva dialógica, enfim, sabendo o que efetivamente as pessoas querem, o que as pessoas acham relevante, e crítica. Então, a questão não é tanto, talvez, enfim, propiciar o contato com isso que a gente entende como sendo que esse patrimônio que vem das elites, enfim, mas é efetivamente tentar pensar o que é o patrimônio das pessoas de um modo geral e como é que a gente pode dialogar, pensar em formas de dialogar esse patrimônio consolidado das elites com um patrimônio mais difuso e que a gente não conhece ainda. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa, como também os anteriores, no portal da APUESP. O nosso programa e a nossa equipe cumprimenta a todos os professores pelo seu dia. Até a próxima semana. Tchau.